Olá, gente! Eu sou Flávia Garcia, bem-vindo ao canal Fácil e Gostoso e a nossa receita de hoje é uma torta de palha italiana. E eu vou te dar também uma sugestão de montagem com panetone. Acompanhem com a gente! Para quem já vem acompanhando o canal, sabe que o meu lema é sempre simplificar, né, gente? E deixar gostoso. Então eu vou usar uma panela só, vou fazer um creme, um brigadeiro branco e um brigadeiro de chocolate meio amargo, onde a gente vai rechear a nossa palha de dois amores, brigadeiro branco e brigadeiro preto. Misturo tudo aqui e depois, ao final dela pronta, eu acrescento só a parte do chocolate. Assim adianta o nosso serviço. Os ovos eu dei uma leve batida e eu vou misturar todos os ingredientes ainda com a panela desligada para ter certeza que vai estar tudo misturadinho, para não acontecer de cozinhar o ovo antes dele estar incorporado, senão o nosso brigadeiro vai ficar empelotadinho. E eu acrescento o ovo para trazer mais umidade nessa massa, tá? Ele vai ficar um brigadeiro mais cremoso, mais úmido e vai evitar que ele açucare. Então, tudo aqui bem misturadinho. Então, aqui já acendo o fogo. De início, eu vou deixar ele no alto e trabalho quando começar a ferver de médio para baixo, tá? A gente vai misturar aqui. Delicadamente, mas com bastante atenção para não grudar no fundo da panela, fazendo movimentos circulares assim de 0, eu falo que é 0 e 8, porque assim você pega todas as laterais da panela e o fundo, e sempre com a espátula reta, para que não grude no fundo da panela, tá bom? Aqui nós atingimos o ponto bem cremoso para nossa torta ficar bem macia. É um ponto, gente, como eu costumo dizer, de morrinho. Se você reparar aqui na panela, olha, ele vai descer e vai formar um morrinho, mas é um morrinho que logo ele já desmancha, que é um ponto de brigadeiro molinho, tá? Não é o ponto de enrolar, ele é um ponto de brigadeiro cremoso. Nesse momento eu vou dividir a nossa massa, que a partir dessa eu já vou fazer o de chocolate. Tiro aqui um pouco, mais ou menos metade, e na outra metade a gente vai fazer um brigadeiro de chocolate meio amargo e eu vou colocar um pouquinho de mel. Então aqui a gente acrescenta o chocolate em pó, 50% esse chocolate. Quanto menos açúcar tem no nosso brigadeiro, mais cremoso e menos ele açucara, tá? E aqui o mel eu vou colocar a gosto. Eu quero que ela prevaleça um pouquinho do sabor do mel. E eu tô colocando então o equivalente a 2 colheres de sopa de mel. Eu tô misturando com a panela desligada, tá, gente? Para não alterar o ponto do brigadeiro. Eu vou derreter aqui, misturar bem e depois eu acendo só um pouquinho para ferver todo mundo junto aqui. Aqui tudo bem misturadinho. Eu não vi necessidade de acender o fogo mais, tá? Ele já tá no ponto que eu preciso dele aqui, bem cremoso. A gente vai colocar numa vasilha e eu vou arrumar tudo aqui e já preparo a montagem para vocês. Temos aqui tudo preparado para nossa montagem da torta. Eu separei biscoito, que você pode usar Maria, maisena, o biscoito da tua preferência, tá? Sobras de panetone, ou como no meu caso eu amo panetone, então eu comprei esse pra torta, que aí o que sobra eu como. A gente inverte. E o nosso brigadeiro branco e o nosso brigadeiro de chocolate meio amargo com mel. O leite eu coloquei aqui para ilustrar e te mostrar. Eu particularmente gosto da palha italiana mais crocante. Mais montagem de pavê e a maioria das pessoas podem gostar dela mais úmida. Então eu vou te mostrar as opções, mas a minha eu prefiro sem, combinado? Você pode molhar a bolacha aqui
e ir colocando. Ou você pode já fazer forrar toda a assadeira com as bolachas. Forrei toda a forma, então, com as bolachas. E se você quiser, então, ela úmida também é uma opção, é ir com o pincelzinho, tá? Ao invés de fazer uma por uma, a gente vai molhando aqui as bolachinhas, que aí ela já absorve esse leite. Aqui eu tô molhando com leite puro, pensando aí nas crianças e tudo, mas fica delicioso também se quiser temperar esse leite com algum tipo de licor ou bebida, tá? Vamos agora para nossa camadona do brigadeiro. Eu gosto da camada generosa de recheio. Eu gosto de mais recheio do que bolacha. Então eu vou pôr uma camada bem farta aqui de recheio para depois fazer outra de bolacha. Aqui deu. A gente pode seguir com a bolacha, mas a minha sugestão é também usar o panetone, então agora eu vou colocar. Aqui, gente, eu só fatiei o panetone bem fininho. Então eu vou colocar aqui e aí a gente vai acomodando aqui a fatia, preenchendo todo o espaço da torta. Esse panetone que eu tô usando é um panetone de ótima qualidade. E ele não há necessidade de molhar, é um panetone bem úmido, tá? Então eu só vou colocar mesmo o panetone e não vou molhar não. A gente já vai seguir com os recheios. Todo coberto e aí a gente faz a nossa camada do brigadeiro branco. Bem farta. E agora a gente segue colocando as bolachas. Aqui eu fiz todas as camadas, vocês foram aí me acompanhando. E só pra não deixar esse panetone aqui, né, gente? A gente vai colocando aqui nos vãozinhos. Eu vou fechar com filme, vou pôr na geladeira, porque eu quero ela rapidinho para já mostrar para vocês. Mas não há necessidade de colocar na geladeira. Se você fizer de um dia para o outro, você pode deixá-la fora da geladeira, porque na hora de servir, ela fica bem mais gostosa na mordida e a fatia se ela não estiver gelada, que a textura do brigadeiro fica mais cremosa. Então não há necessidade de servir gelada. Se você for antecipar o teu processo, adiantar o teu trabalho, deixa na geladeira e mais ou menos aí uma meia hora, uma hora antes de servir, você já tira, faz a montagem e deixa prontinha. Eu vou fazer tudo isso para vocês e já te mostro nossa torta pronta. Já temos então a nossa torta aqui descansada, refrigerada, e eu vou montar para vocês a finalização. Essa daqui, ela tá com uma assadeira de fundo removível, então ela facilita o meu trabalho. Se você não tiver essa assadeira de fundo removível, você pode colocar um plástico, tá? Antes e depois colocar a montagem, que aí facilita na hora de você desenformar. A gente centraliza e já solta. E aí delicadamente a gente vai soltando aqui, porque apesar da primeira camada ser a bolacha, a gente ainda tem o recheio, tá? Então ela gruda um pouquinho mesmo. O que não tem problema, porque a gente vai colocar a cobertura. Gente, tá tão cheiroso isso. Palha italiana já é saborosíssima. Aqui então ela já toda desenformada e não tem problema misturar ou aparecer essa bolachinha aqui, porque a gente vai cobrir, tá? Os dois recheios que sobraram, um pouquinho do branco e um pouquinho do meio amargo, eu misturei e consegui esse recheio com essa consistência. Olha isso, gente, que vai ser a nossa cobertura, tá?
Então, eu só vou despejar tudo aqui. A gente vai distribuir essa cobertura. Aí você vai escolher se você quer cobrir as laterais ou se você quer assumir a montagem, né? Que fica bonito também deixar as laterais aparecendo o visual aí, as camadas dos recheios e das bolachas. Acho que eu vou cobrir tudo, gente. Aqui eu tô usando de base um prato giratório que facilita aqui o meu trabalho. Se você não tiver essa base giratória, é só ir rodando mesmo, tá? A tábua. Aí a gente tira o excesso aqui da cobertura, da lateral, e a gente vem jogando pra cima aqui, ó. Pra não ficar esse aspecto de caído aqui. E aí pode pesar e cair mesmo. Eu vou deixar ela aqui bem rústica, porque eu vou polvilhar a bolachinha triturada. A gente vai colocar aqui do lado um pão duro, uma colher de silicone, e vai girando, que é mais fácil para limpar a tábua, que ela já vai dando o acabamento no nosso bolo e na nossa torta e limpando a tábua ao mesmo tempo. Já tá prontinho e aqui agora eu peguei a bolachinha que nós usamos mesmo, tá? Uma sugestão, se você quiser, pode cobrir ela toda aqui e dar um laço bem bacana, ou a gente pode só polvilhar o biscoito triturado como tá aqui ele moidinho. Eu vou finalizar aqui e já te mostro a nossa apresentação linda da receita de hoje. E chegou agora a melhor hora do programa, gente. Você que ficou com a gente até o final da receita, vamos lá partir? Enquanto eu parto aqui a nossa torta de palha italiana com panetone, te convido a se inscrever no canal. Se já é inscrito, nos ajude aí a compartilhar, divulgar, porque, né, gente? Lembra da minha missão, né? Vamos adoçar o mundo. Eu sei que tem gente que vai falar que eu sou gulosa. Mas se mentirem também, não tem problema. Imagina que eu sou gulosa, né, gente? De partir uma fatia deste tamanho de torta. Mas é que é para repartir com muita gente. Então, por isso, olha. Olha que beleza, gente. Olha que delícia aqui. Deixa eu te mostrar um pedacinho aqui do panetone, olha. Ah, eu pus até um enfeitinho que era para decorar aqui meu prato para vocês. E aqui, olha, o brigadeiro branco com... tá difícil até de falar, tá tão cheirosa. O brigadeiro branco, o brigadeiro de chocolate meio amargo com mel, panetone e biscoito, gente. Obrigada, até a próxima receita.